A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Muito obrigado por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que o número do nosso WhatsApp é o 994661010. Caso você queira enviar uma mensagem, uma pergunta, talvez até uma crítica, uma sugestão, uma opinião, fique à vontade. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, este tema extraordinário, esse tema maravilhoso, né? E no programa anterior nós estudamos sobre João Batista, o último profeta do Antigo Pacto. Hoje nós iniciaremos o estudo do ministério profético do Novo Testamento, né? A partir de hoje vamos dar início a uma série de estudos sobre esse tema. Vamos estudar alguns temas, por exemplo, traz a tela, nós vamos estudar as principais diferenças entre o profeta do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Estudaremos sobre Jesus, o profeta por excelência. Estudaremos sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos sobre o dom de profecia e como as profecias estão registradas nas páginas do Novo Testamento. Você sabe disso, que ao estudar essas profecias, nós estamos sempre que possível trazendo aplicações para as nossas vidas, extraindo lições. É claro que as profecias teve um público-alvo específico, é muito importante saber disso, né? Quando nós estamos estudando, por exemplo, um livro profético, vamos ilustrar aqui, por exemplo, um dos profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, enfim. É muito importante nós sabermos a quem ele se destina, quem é o público-alvo, para quem é aquela profecia, se é para o povo de Israel, se é para o Reino do Sul, o povo de Judá, se é para uma nação estrangeira. Mas a verdade é que, mesmo que esta profecia tenha um público-alvo original, quer seja o povo de Israel, o povo de Judá, quer seja uma nação estrangeira, mas é claro que existem lições que nós vamos aplicar às nossas vidas, né? Sempre que possível, vamos estudar a profecia, vamos estudar o profeta, mas vamos extrair lições para o nosso dia a dia. E hoje daremos início a esse estudo sobre o ministério profético do Novo Testamento e estaremos estudando sobre Jesus, o profeta por excelência. Pode abrir a tela, por gentileza. Bem, antes de estudarmos sobre Jesus, o profeta por excelência, nós gostaríamos de explicar aqui como se deu o ministério profético no Novo Testamento. Pode abrir a tela. Diz assim: o ministério profético não foi extinto com a vida da nova aliança. Pelo contrário, ele é ainda mais abrangente, pois a mensagem profética está presente em praticamente todos os livros do Novo Testamento. Olha que coisa interessante. Quando Jesus disse que os profetas duraram até João, não significa dizer que nas páginas do Novo Testamento não existam, não haja profecias. Não é isso. As características são distintas, as características são diferentes, mas por incrível que pareça, o ministério profético no Novo Testamento ele é ainda mais abrangente, porque estão presentes em praticamente todos os livros do Novo Testamento, e eu diria ainda que há uma diversidade de meios, de formas, de maneiras pelas quais essas profecias foram escritas, foram registradas ou foram nos dadas. Volta a tela mais uma vez. Assim como as profecias no Antigo Pacto tinham por objetivo principal revelar a vontade de Deus ao povo e predizer o futuro, de uma forma semelhante no Novo Pacto, na Nova Aliança, no Novo Testamento, a vontade de Deus e os eventos futuros nos são revelados, principalmente pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, provando-nos que a revelação divina continua nos livros do Novo Testamento e que a sua fonte de autoridade são as mesmas do Antigo Testamento. Então, que coisa extraordinária, né? Nós vamos perceber que a maioria das profecias do Antigo Testamento
elas foram dadas através de homens escolhidos, que são os profetas. Eu digo a maioria, porque claro que houve profecias que foram dadas, por exemplo, através de seres angelicais, ou através de sonhos e de visões, não é? Você sabe disso. Mas nós vamos perceber nas páginas do Novo Testamento que as profecias são dadas de várias formas distintas, mas de uma forma mais específica, através de Jesus e através dos apóstolos. Então há uma abrangência ainda maior do ministério profético nas páginas do Novo Testamento. É claro que as características são bem diferentes. Por exemplo, no Antigo Testamento, haviam pessoas específicas que eram escolhidas por Deus como profeta, e aquela pessoa era reconhecido na comunidade judaica como um profeta de Deus. E era comum que as pessoas fossem lá consultar os profetas. Era como se os profetas vivessem exclusivamente para Deus. Inclusive era comum até levar presentes, levar algum presente para o profeta quando ia consultá-lo. Lembra-se de Saul, quando ele estava procurando as jumentas de seu pai, que o seu moço, o convidou para procurar o profeta Samuel, e ele perguntou se tem alguma coisa que pudesse levar ao profeta. Então esses homens, a maioria deles do Antigo Testamento, eles viviam única e exclusivamente para Deus, para serviço, ao trabalho de Deus, o ofício do ministério profético. Nesse aspecto, como pessoas específicas, ministérios específicos, ele tem fim com João Batista. Jesus disse que os profetas duraram até João, mas não significa dizer que as profecias cessaram. Muito pelo contrário, elas continuam. E aí nós vamos perceber nas páginas do Novo Testamento, Jesus, o profeta por excelência, os apóstolos, que embora tenham registrado cartas, epístolas, visando a correção da igreja dos seus dias, mas muitas vezes eles também profetizaram, registraram profecias. Nós vamos perceber o dom de profecia, que agora se estende a várias pessoas. Não é um grupo específico, mas esse dom de profecia que está à disposição da igreja como um dos dons espirituais. Nós vamos perceber ainda o ministério de profeta, o dom ministerial de profeta. Nós vamos ver isso aí. Então, torna-se inclusive ainda mais amplo, mais abrangente as profecias nas páginas do Novo Testamento. Passa a tela só para nós confirmarmos essa informação. Então, nós vamos dizer assim, que o ministério profético no Novo Testamento é ainda mais abrangente do que o Antigo, por incrível que pareça. E ocorreu principalmente através de quem? De Jesus. O que é que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1? Você lembra? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Jesus, uma das principais funções de Jesus, ou um dos principais ofícios de Jesus, foi o ofício de profeta, mas também pelos apóstolos. Lembra que muitas profecias foram dadas através dos apóstolos? Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é isso? Uma profecia. Embora as cartas paulinas visavam a orientação, a instrução, a correção da igreja daquela época, mas algumas mensagens de Paulo foram, na verdade, profecias, ou dos demais apóstolos, acerca dos tempos do fim. Pedro, Paulo, João, Judas falaram acerca de eventos que ainda vão ocorrer no futuro. Então nós podemos dizer que esse ministério profético do Novo Testamento, que é ainda mais abrangente, ele começa através de Cristo, ele é dado através dos apóstolos. Abre a tela para nós lermos outras referências. Então, por exemplo, lá na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. No capítulo 3, versículo 2, olha que coisa maravilhosa, o apóstolo Pedro falando da vinda do Senhor.
Versículos 1 e 2, ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Olha, ele fazendo menção do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele está colocando em par de igualdade a mesma inspiração dos profetas, Cristo e dos apóstolos. Então, as profecias são de forma mais abrangente. Volta a tela mais uma vez para nós vermos uma outra referência. Lá em Judas, e esse Judas aí você sabe que não é o Iscariotes, é o irmão do Senhor. Judas, versículos 17 e 18. Veja o que Judas diz. Ele diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Ele faz menção às profecias, à mensagem dos apóstolos, os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Ele faz menção aqui a uma profecia de Pedro. Então veja que as profecias estão presentes também nas epístolas. Pode abrir a tela, por gentileza. Mas não só isso. No Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança, Deus não falou apenas através de Jesus. Ele não falou apenas através dos apóstolos. Ele falou também através do dom ministerial de profeta, que eu vou ler, mas eu não vou explicar hoje. Nós vamos ter programas específicos com esse tema, não é? Mas nós vamos falar, explicar sobre esse dom ministerial de profeta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 28. Traz a tela, por favor. Inclusive, nós vamos ter a oportunidade de estudar esse capítulo em outros programas, porque aqui Paulo enumera os dons espirituais e dentre eles o dom de profecia. Mas no versículo 28 ele diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Nós vamos estudar o dom ministerial de profeta, né? Depois dons de curar, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, nós vamos perceber aqui esse dom ministerial de profeta. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, é o texto onde Paulo descreve os dons ministeriais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo descreve os dons espirituais. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo enumera aqui os dons ministeriais. Ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então são 5 dons ministeriais. Volta a tela mais uma vez. Então, além de Deus falar através de Jesus, através dos apóstolos, através do dom ministerial de profeta, ele também falou por intermédio do dom de profecia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14. Vamos estudar também esse capítulo nos próximos programas. Por quê? Porque no capítulo 12, Paulo descreve, capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo descreve os dons espirituais. No capítulo 13 ele fala sobre o amor, a suprema excelência do amor, e no capítulo 14 ele fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Então no capítulo 14 Paulo vai trazer aqui as instruções como a igreja, como crente, deve usufruir ou usar ou utilizar esses dons espirituais. E Paulo deixa bem claro aqui: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu vou explicar isso em outros programas. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eu diria os 3 propósitos do dom de profecia.
O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Volta à tela mais uma vez. Então, para concluir aí essa introdução desse ministério profético do Novo Testamento, nós vamos dizer que ele é ainda mais amplo, ele é mais abrangente, porque agora Deus não fala só através daqueles profetas, aqueles homens escolhidos para o ministério profético, não, agora é uma diversidade de meios, de formas, de maneiras, de pessoas que são utilizadas. E dentre as muitas pessoas que são utilizadas nas páginas do Novo Testamento para profetizar, para falar em nome de Deus, nós enumeramos aí ao menos quatro grupos, né? Jesus, o profeta por excelência, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ainda o dom ministerial de profeta e pessoas que são usadas através do dom de profecia. E é interessante essa informação, né? Que, pode deixar a tela, por favor, aberta, quando Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João, não estava afirmando que o ministério profético havia cessado. Não significa dizer que não haverá mais profecias, que não haverá mais profetas. Não, não é esse o sentido. Mas que havia chegado o fim da antiga aliança e que estava iniciando a nova. Então eu diria que foram formas diferentes de Deus falar com os homens. Deixa eu ler esse texto, essa referência. Lucas capítulo 16, versículo 16. Essa aula introdutória é importante para nós conhecermos o ministério profético no Novo Testamento. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesus diz isso, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, quando Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João, não significa dizer que a partir de agora não haverá mais profecias. Não, muito pelo contrário. As profecias agora serão mais amplas, serão mais abrangentes. Elas estão presentes em praticamente todos os livros do Novo Testamento. Nós vamos ver vários exemplos de profecia. Jesus, os apóstolos, o dom ministerial de profeta, o dom de profecia e as muitas maneiras pelas quais Deus falou no passado e continua falando conosco nos dias atuais. Mas vamos falar de Jesus, o profeta por excelência, né? Passa a tela, por gentileza. Jesus, o profeta por excelência, e eu quero lembrar mais uma vez a você que é aluno dessa aula de profecia, que essa imagem ela é meramente ilustrativa, ela não tem o objetivo de descrever as características de Jesus, nem dizer como Jesus era. Não, isso é uma foto meramente ilustrativa, só para a gente, né, melhorar a nossa compreensão. Mas falando de Jesus, o profeta por excelência, eu gostaria de dizer que Jesus ele é o modelo, o padrão, o nosso referencial para toda e qualquer função, né? Seja lá a função, o serviço que fazemos em prol do reino de Deus, Jesus é sempre o modelo, né? Ele é o modelo de todos aqueles que querem servir a Jesus, devem se espelhar nele. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o modelo, padrão por excelência. E Jesus, dentre os muitos ofícios que ele realizou aqui na terra, dentre os muitos compromissos, responsabilidades, obras, ministérios que ele desenvolveu, um deles foi o ministério de profeta. E é interessante que desde o Antigo Testamento, desde a época da lei, já havia profecias acerca de Cristo, né? Abre a tela, por gentileza. Moisés já havia predito, pode abrir a tela, por favor. Moisés já havia predito que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Se você dispõe de uma Bíblia aí, você pode ler lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18, os versículos 15 e o versículo de número 18. Vamos ler esse texto? Olha aqui, que texto maravilhoso. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18, diz assim: O Senhor, teu Deus,
te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Moisés, usado por Deus, ele estava falando acerca de um profeta semelhante a ele, que iria ser usado por Deus para transmitir a mensagem de Deus aos homens. No versículo 18 ele diz: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E quem é este profeta semelhante a Moisés? Com certeza Cristo, né? Durante o seu ministério, nós vamos perceber isso. Jesus se identifica como profeta. E os homens, as pessoas, os seus contemporâneos, o reconheceram como um profeta de Deus. Abre a tela, por gentileza. Observe, e quando Jesus veio ao mundo, cumpriu de modo perfeito este ofício, né? No capítulo 7, versículo 37, nós vamos perceber que Estevão fala acerca dessa profecia que foi predita por Moisés. E ele mesmo intitulou-se como profeta, ou seja, o próprio Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 57, nós vamos perceber isso, que o próprio Jesus, ele se intitula como profeta. Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus 13, versículo de número 57, diz assim a palavra de Deus: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Ou seja, quando começaram a se escandalizar de Cristo, ele mesmo disse: olha, não há profeta senão na sua pátria, na sua terra. Ele estava falando de quem? Estava falando de si mesmo. Abre a tela mais uma vez. Então Jesus se intitulou como profeta e foi reconhecido como profeta. Há várias referências aí, mas eu vou citar apenas uma, que é uma das mais conhecidas, lá em João capítulo 4, versículo 19, não é? Uma das pessoas que reconheceram Jesus como profeta foi a mulher samaritana, quando Jesus disse: vai buscar o teu marido. Traz a tela, por favor. E ela disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque já tivesse 5 e o que tu tens agora não é o teu marido. E ela reconheceu Jesus como profeta. João 4,19 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então Jesus, ele é reconhecido pelos próprios judeus como aquele profeta semelhante a Moisés. Mas vamos estudar mais sobre ele. Jesus, o profeta por excelência. Pode passar na tela, por favor? Como profeta, Jesus transmitiu a palavra de Deus ao povo. Você sabe disso, que uma das principais atribuições dos profetas qual era? Falar em nome de Deus, transmitir a mensagem de Deus aos homens. Quem eram os profetas? Homens, pessoas escolhidas por Deus para ser o seu arauto, para ser o seu porta-voz, para transmitir a mensagem de Deus aos homens. E Jesus, como profeta por excelência, Jesus também cumpriu o seu ofício de profeta, transmitiu. E é interessante isso, que Jesus fez questão de dizer que as palavras que ele pregava não era dele, mas era do Pai, que ele havia sido enviado pelo Pai. Passa a tela, abre a tela, por gentileza. Lá em João capítulo 8, versículos 26 e versículo 29, diz assim: muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro. Olha, aquele que me enviou, ou seja, ele está falando de Deus, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Que coisa interessante. Jesus está se colocando como profeta, que ouvia a Deus e transmitia a mensagem de Deus ao mundo. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Que coisa maravilhosa. Jesus deixa bem claro que as mensagens, as palavras, seus ensinos, ele havia ouvido do Pai. Ele foi enviado por Deus. Ele se coloca, na verdade, como um profeta, um mensageiro, um porta-voz, alguém que anuncia a mensagem de Deus aos homens. Passe o texto mais uma vez. Lá no capítulo 12 de João, versículo 49 e versículo 50, Jesus diz assim: porque eu não falei por mim mesmo. Olha que coisa interessante. Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Veja,
Observe que Jesus deixa bem claro que o Pai que enviou, foi Ele que ordenou o que Ele deveria dizer, o que Ele deveria anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Então Jesus cumpriu a sua missão também como profeta, o seu ofício de profeta. Transmitiu a mensagem de Deus, aquilo que Deus falou com ele, aquilo que Deus mandou ele dizer, mandou ele falar, ele falou. E ele tinha essa consciência, essa convicção, que ele havia sido enviado com essa função, com esse ofício de transmitir aos homens a mensagem de Deus. Pode passar a tela, por gentileza. Mas Jesus também, como profeta, recebeu a incumbência dura, difícil, de denunciar os pecados. Traz a tela, por favor. Você percebeu que durante todo o Antigo Testamento, uma das principais funções, atribuições dos profetas era essa, denunciar os pecados. Muitas vezes os profetas foram levantados por Deus para denunciar os pecados, às vezes até dos reis, às vezes até dos sacerdotes, do povo em geral. Eles foram levantados como homens corajosos, audaciosos, que entregaram a mensagem de Deus, que denunciaram os pecados, e com Jesus não foi diferente. E é interessante que, lendo a Bíblia, nós vamos perceber que Jesus chamou a atenção dos fariseus, dos saduceus, dos príncipes, dos principais dos sacerdotes, que deveriam ser os primeiros a crer nele, e eles o haviam rejeitado. Abra a tela, por favor. Veja, Mateus capítulo 23, aquele discurso duro, aquelas palavras de Jesus aos escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os intérpretes da lei. Os fariseus, um grupo religioso que era comum nos tempos de Jesus, aquele grupo que guardava a lei de Moisés e se sentia mais santo e melhor do que os demais. E o que é que Jesus diz acerca desses escribas e fariseus? Jesus diz: hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Olha a coragem de Jesus. Ele estava falando de quem? Da liderança religiosa dos seus dias. Jesus estava comparando com o sepulcro caiado, que estavam pintados do lado de fora bonitinho, mas estavam cheios de podridão. E ele diz: assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros. Quem olhava para um fariseu, quem olhava para um escriba, até pensava que eram homens justos, mas ele diz: por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Palavra de Jesus como profeta denunciando pecados. E não para por aí. Passa o texto, por favor. Observe outra ocasião em que ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Observe, Jesus estava também condenando os pecados da liderança religiosa, dizendo: vocês estão dizendo, traz a tela, porque eles disseram assim: nós temos por pai Abraão. E Jesus disse assim: vocês têm por pai o diabo. Ou seja, Jesus como profeta recebeu a incumbência, a missão difícil, porém necessária, de denunciar os pecados da nação, de mostrar os seus erros, onde eles precisavam mudar, onde eles precisavam melhorar. Permita-me abrir aqui e fazer uma aplicação. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas querem ser usadas por Deus, querem transmitir a mensagem de Deus, mas estão transmitindo somente mensagem de autoajuda, que massageia o ego do ser humano, só mensagem de bênçãos, de vitórias e de prosperidade. E aquele que é usado por Deus, aquele que é levantado por Deus, recebe missão difícil, não só de profetizar coisas boas, bênçãos, milagres e prosperidade, mas muitas vezes também de trazer mensagem dura, de juízo. Leia os profetas, leia a Bíblia Sagrada para você ver se não é assim. Isso aconteceu com os apóstolos. Os mesmos apóstolos que falaram do céu, falaram do inferno. Os mesmos apóstolos que profetizaram salvação,
profetizaram condenação. Então, Jesus falou do céu, falou da salvação, mas quando necessário, chamou os homens ao arrependimento, denunciou os pecados e chamou os homens ao arrependimento. Passa a tela, por gentileza. Então, Jesus, como profeta, falou em nome de Deus, como profeta denunciou pecados e como profeta chamou os homens ao arrependimento. Eu diria que esta é uma das principais funções de Jesus como profeta. Porque lendo os profetas do Antigo Pacto, lendo as mensagens dos profetas do Antigo Testamento, nós vamos perceber isso. Eles foram usados por Deus não só para denunciar pecado, mas para chamar os homens ao arrependimento. Quem eram os profetas, senão os mensageiros de Deus? Os mensageiros de Deus, para denunciar pecado, para dizer assim, olha, voltem-se para Deus. O livro de Jeremias é riquíssimo nesse convite ao arrependimento. Dar aos homens a mensagem dos profetas, de qualquer forma, era um convite de Deus para arrepender-se, para abandonar o pecado, para abandonar as obras pecaminosas, voltar-se para Deus com choro, com lágrima, com jejum, com arrependimento. E Jesus, como profeta por excelência, também chamou os homens ao arrependimento. Veja o que diz Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Pode abrir a tela. Depois de João ter sido preso, ou seja, quando estava terminando o ministério de João Batista, Jesus foi para a Galileia, fazendo o quê? Pregando o evangelho de Deus. Pregando o verdadeiro evangelho. E qual é a essência do evangelho? A essência do evangelho é essa: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus estava chamando os homens ao arrependimento, e eu faço questão de dizer isso, que a essência do evangelho, a essência da mensagem do evangelho qual é? É o homem reconhecer que é pecador. É o homem arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. Essa é a essência do evangelho. Tem muita gente pregando um evangelho falso, um evangelho fraudulento. Tem muita gente pregando aquele evangelho só da bênção, da vitória, da prosperidade. Venham para cá para você deixar de sofrer, venham para cá para você parar de sofrer. Essa não é a essência do evangelho. A essência do evangelho é o homem reconhecer que eu sou um pecador, reconhecer que Jesus é o seu Salvador e arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para Deus, para uma nova vida com Cristo. As bênçãos materiais podem acontecer, sim, porque às vezes Deus quer fazer e ninguém impede. Quando Deus quer, além de perdoar pecados, além de salvar a alma, às vezes Deus quer fazer mais, e às vezes Deus dá riqueza, Deus dá prosperidade, porque às vezes Deus dá até o que a gente não pede. Você sabe disso. Salomão não pediu riqueza, mas Deus disse assim, eu vou dar a você não só o que você pediu, sabedoria, mas eu vou dar riqueza. Deus é assim, às vezes ele faz mais do que a gente pede. Mas eu não posso fazer disso uma regra. Eu não posso fazer disso uma doutrina, porque tem pessoas que vão aceitar Jesus e vai continuar pobre. Vai continuar padecendo necessidade. Essa é a verdade. Porque a Bíblia me dá margem para dizer isso. Havia um mendigo, capítulo 16 de Lucas, que era um servo fiel a Deus, mas vivia, passando privações, necessidades. Então a essência do evangelho não é aceite Jesus para ser curado. Não, essa não é a essência do evangelho. A essência do evangelho não é aceite Jesus para você ficar rico ou parar de sofrer. Essa não é a essência do evangelho. A essência é arrependa-se, reconheça que é um pecador, arrependa-se dos seus pecados e receba Jesus como seu salvador pessoal, para que você possa ter o direito de entrar na eternidade e desfrutar de uma eternidade feliz e segura com Deus no céu por toda a eternidade. Esta é a essência do evangelho. E Jesus denunciou pecados, mas chamou os homens ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Passa a tela, por gentileza. Ainda chamando os homens ao arrependimento, Jesus disse assim, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O arrependimento, o que é o arrependimento? É uma tristeza profunda pelo pecado cometido.
com desejo profundo e sincero de abandonar. O arrependimento é uma condição sine qua non, sem a qual ninguém poderá ser salvo. Ninguém pode ser salvo sem que se arrependa dos seus pecados. E Jesus estava não só denunciando os pecados, mas chamando os homens ao arrependimento, dando-lhes mais uma oportunidade. Passa a tela, por gentileza. Jesus, como profeta, também anunciou eventos futuros, porque todas essas eram funções dos profetas. Os profetas, traz a tela. Os profetas falaram em nome de Deus, Jesus falou em nome de Deus. Os profetas denunciaram pecados, Jesus também denunciou pecados. Os profetas chamaram os homens ao arrependimento, Jesus. Muitos, não todos, mas muitos profetas fizeram milagres, Jesus também fez milagres, operou milagres. E uma das principais atribuições dos profetas era prever o futuro. Embora que muitos tenham sido usados para a sua geração, falar para os seus contemporâneos, falar para os seus dias, porque muitas profecias do Antigo Testamento tinham um público-alvo original, que eram os contemporâneos dos profetas, mas perceba que muitos deles falaram do futuro, do porvir. Profetizaram acerca do nascimento do Messias, muitos deles falaram do destino de Israel, tanto da sua dispersão como o retorno à terra prometida, e muitas profecias que ainda vão se cumprir, essa é a verdade, né? Muitas profecias que ainda terão seu cumprimento em um futuro próximo, como as profecias que dizem respeito à grande tribulação, ao milênio, ao estado eterno e perfeito, à nova Jerusalém. E Jesus, como profeta de Deus, também anunciou eventos futuros. Lendo os evangelhos, nós vamos perceber isso. Que, principalmente o sermão profético, não só, mas principalmente o sermão profético, que está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, onde Jesus falou sobre diversos eventos que ainda vão se cumprir no futuro. Abre a tela, por gentileza. Então, Jesus falou sobre diversos eventos que ocorreram no futuro. Por exemplo, Jesus profetizou acerca da destruição do templo em Jerusalém. Cumpriu-se na íntegra. No ano 70 da era cristã, o templo de Jerusalém foi destruído. Você lembra daquele texto? Traz a tela, Mateus 24, quando os discípulos mostraram a Jesus a estrutura do templo. E Jesus disse assim: não vedes tudo isso? Eis que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cumpriu-se na íntegra. Abre a tela, por favor. Jesus falou sobre a edificação da sua igreja. Ele disse a Pedro: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja está edificada sobre o envio do Espírito Santo. E principalmente em seu sermão profético, Jesus falou também acerca de diversos temas, diversos assuntos, alguns que estão se cumprindo em nossos dias e outros que estão se cumprindo em um futuro próximo. Então nós podemos dizer, traz a tela, que Jesus é o profeta por excelência, primeiro, porque ele é o modelo, o padrão de todos os profetas. Todos aqueles que querem servir a Deus devem olhar para Jesus e fazer de Jesus o seu maior modelo, o seu maior exemplo. É uma pena, digo isso com pesar, com tristeza no meu coração, mas que muitas pessoas estão procurando se espelhar em artistas, em atores, atrizes, em influenciadores digitais. Tem muitas pessoas que estão procurando modelos de pessoas mundanas e pecadoras para seguir o seu modelo, o seu exemplo de vida, mas que Jesus seja o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo. 1 de João 2,6 diz isso, que aquele que nele crê deve andar como ele andou. Então Jesus é o modelo por excelência dos profetas. E como profeta falou em nome de Deus, como profeta ele denunciou pecados, como profeta ele fez milagres, como profeta ele chamou os homens ao arrependimento, e como profeta também Jesus falou e anunciou eventos futuros.